Alguma vez, quando você era criança, você já deve ter ido pra sala, ligado à televisão pra assistir um desenho e percebeu que um desenho que você costumava assistir ganhou uma versão deles mais criancinhas? E você assistiu esse desenho? Ou pelo menos assistiu metade do desenho porque a sua televisão tava com sinal ruim? Eu vou começar a lista com o clássico Scooby-Doo, que todo mundo já deve conhecer. São um grupo de adolescentes que andam por aí resolvendo mistérios e desmascarando fantasmas. E no fim dos episódios eles sempre desmascaram o fantasma e é sempre alguém disfarçado ou algo assim. Scooby-Doo ganhou várias versões ao longo do tempo, porém sua primeira versão lançou em 1969, muito tempo atrás. E no ano de 1988 eles ganharam um desenho chamado O Pequeno Scooby-Doo, uma versão deles crianças. E essa versão é basicamente parecida com os desenhos do Scooby-Doo, eles saem resolvendo mistérios e desmascaram o fantasma no final, e tem cenas deles fugindo e dançando, porque o fantasma tava correndo atrás deles agora, qual é o sentido disso? Não faz o menor sentido! Mas enfim, eles fogem dos fantasmas e desmascaram eles. Como assim? Por que é que eles estão dançando? Eles estão fugindo do fantasma agora. Como assim? Enfim, o desenho é bem parecido com o antigo, a diferença é que eles não são adolescentes e sim crianças, mas eles saem por aí resolvendo mistérios e desmascarando os monstros. Eu lembro que eu conheci esse desenho por um DVD da feira que eu comprei. DVD pirata, pai? Você não vê que você tá ajudando o crime? Eu também lembro que no desenho o Fred era cismado com um garoto ruivo, eu não sei bem porquê, mas ele era. E eu acho essa adaptação do Scooby-Doo bem legal. Pequeno Scooby, Scooby-Dooby-Doo, pequeno Scooby, Scooby-Dooby-Doo. Pintou um mistério na cidade, é só chamarem esse cão. Scooby, o pequeno Scooby-Doo. Scooby-Dooby-Doo, Scooby-Doo. Olha minha situação! Isso aí, Fred, essa vai pra TV, hein? Mais um desenho da empresa Hanna-Barbera, os Flintstones também é bem famoso e é de 1960, da época das cavernas, literalmente. E esse desenho mostra o cotidiano de pessoas que moram na Idade da Pedra, que também ganhou uma versão Kids, que passava no SBT, e também mostra o cotidiano deles, porém eles são crianças e vão pra escola e essas coisas. Já esse desenho lançou em 1986, um pouco antes do desenho do Scooby-Doo criança, e eu lembro que eu assistia no SBT e eu achava bem legal. Eles também ganharam um episódio com a participação de Michael Jackson. Sim, é meio aleatório o Michael Jackson cantando na época das cavernas, mas ele tá lá. Porém, não foi o Michael Jackson que dublou ele mesmo no desenho. Chamaram um imitador do Michael Jackson para cantar. Porém, eu achei bem parecido, olha aí. Mais um desenho da empresa Hanna-Barbera. Como vocês podem ver, a Hanna-Barbera estava realmente gostando de fazer versão Kids do desenho. E com Tom e Jerry não foi diferente, pois Tom e Jerry é bem famoso na empresa também. E o original lançou em 1940, muito tempo mais antigo que os Flintstones. E a versão Kids lançou quase 50 anos depois, chamada de Tom e Jerry Kids Show. Porém, que no Brasil foi chamado de Os Filhos de Tom e Jerry. Eu não sei porquê, acharam que eram os filhos deles e botaram o nome do desenho assim. E o desenho é bem parecido também com o original. Tom e Jerry ficam brigando entre eles e também tem a participação de outros personagens durante o desenho. E eles só são criancinhas mesmo, fazendo coisas bobinhas e atrapalhadas e essas coisas. E a diferença no design deles é que eles usam roupinhas. O Tom usa um boné e o Jerry usa uma cartolinha, uma gravata. Acho que eu errei. Ah, no cartola é outra coisa, velho, eu errei. Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito. Estamos, capitão! Eu não ouvi direito. Estamos, capitão! Eu não ouvi direito. Chega!
Agora vamos falar de Bob Esponja, finalmente o desenho de uma empresa diferente, que não é a Hanna-Barbera, não é só a Hanna-Barbera que faz versão Kids. E Bob Esponja lançou em 1999, era pra ter acabado no filme, era o que o criador queria, que o desenho acabasse ali no filme, com ele virando gerente, e aquele seria o final de Bob Esponja. Porém, a Nickelodeon viu que Bob Esponja ganhava muito dinheiro, e é claro que continuou produzindo mais e mais episódios. E foi assim que lançaram o desenho Bob Esponja em Acampamento Coral. E nesse desenho o estilo da animação é diferente, não é em 2D, é em 3D, igual os filmes recentes que vem lançando, com essa animação meio parecida com massinha de modelar. E o desenho parece ser bem mais infantil do que o original. Eu não cheguei a assistir um episódio inteiro, eu só vi cenas, porém o desenho parece ser para criancinhas bem pequenininhas, e eu acho que as crianças devem se divertir assistindo essa versão. E aí? Esse aqui é bem aleatório, eu acho que muita gente nem sabia que tinha uma versão Kids de Madagascar, mas tem. E muito provavelmente você já assistiu Madagascar, nem é um desenho na verdade, é um filme animado. E se você já assistiu o segundo filme, vocês já viram que eles vão para a África e descobrem que o Alex era de lá e ele morava lá. E na cena aparece o Alex criança. E depois quando mostra o zoológico, mostra os outros personagens criancinhas também, igual o Alex. E é claro que a empresa viu uma oportunidade de ganhar um dinheiro a mais aí com Madagascar. E lançaram um desenho Madagascar Pequenos Selvagens, que também tem essa vibe Cocomelon aí pra criancinhas assistirem. Eu não sei porque a animação parece igual a do Bob Esponja, para crianças bem pequenininhas ficarem assistindo. E o foco, é claro, provavelmente são crianças bem pequenas, não são as pessoas que assistiram o filme, os filmes originais. Tanto é que eu vi esse meme aí, comparando o desenho com os pinguins de Madagascar. Porém, o público-alvo desse desenho é diferente, então... Peraí, essa mulher tá servindo os animais na mesa, como assim? Mas enfim, o público-alvo desse desenho é diferente. E falando dos pinguins de Madagascar, eu acho que eles não aparecem nesse desenho. Então não veremos uma versão deles pequenas ou bebês. Mas peraí, eu acabo de lembrar que já apareceu uma versão deles no filme deles. Enfim, eu não assisti também esse desenho, só vi cenas e parece ser um desenho bobinho pra criancinha, então não acho que deve ser ruim, deve ser divertido pra uma criancinha de uns 5 anos de idade assistir, elas devem ficar vidradas assistindo o desenho e babando na frente da televisão enquanto assiste, então o público-alvo é diferente. Eu não tô falando que o desenho é bom também, né? Tinha mais desenhos para eu colocar na lista, como por exemplo os Muppets, que já se encontraram aí com Michael Jackson ou até com a Eliana. Sim, isso é meio aleatório. Eles também já ganharam a versão Kids, porém é os Muppets Babies, então é a versão bebê deles, assim como os Looney Tunes. Eu não sei o que Tom Jerry tá fazendo nessa imagem, mas sim, os Looney Tunes também já ganharam a versão deles, Baby Looney Tunes. Você provavelmente já assistiu no SBT quando você era criança. E aparentemente eles ganharam outra versão deles crianças, que eu nunca tinha ouvido falar, até pesquisar cenas do Looney Tunes pra colocar nesse vídeo. E o motivo por não falar mais do desenho dos Muppets e dos Looney Tunes é porque é uma versão Babies, então eu não sei se isso classifica como uma versão Kids, eu não sei bem. Mas enfim, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal se não for inscrito. E compartilha também se você quiser, né? Se você quiser, se não quiser, não precisa não, então isso aí. Tchau!